Estamos continuando aqui a nossa cobertura da Mostra Tiradentes, a 24ª edição, que está acontecendo online. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar de Kevin, de Joana Oliveira. Don't go chasing waterfalls. Eu tenho uma confissão para fazer. Eu me sinto até meio boba falando isso, mas eu assisti ao filme sem saber que era um documentário. Eu não prestei atenção na descrição do filme. Fui eu que escolhi esse filme pra gente assistir. E fui o tempo inteiro pensando que o filme era uma ficção, mas pensando que tinha alguns toques de realidade quando via as fotos da Joana e da Kevin jovem. Inclusive, quando eu achei que esse filme fosse uma ficção, eu vi um defeito nele. Eu senti um certo estranhamento com alguns cortes que vinham do mesmo plano para o mesmo plano, de um plano para o mesmo plano, né? E achei isso estranho para uma ficção. E aí, quando eu entendi que era um documentário, para mim fez muito mais sentido. Essas fronteiras entre documentário e ficção borradas já não são nenhuma novidade, né? Obviamente, o cinema brasileiro, inclusive, bebe muito nisso, né? Fluindo assim mesmo. Tem uma pegada muito ficcional. Ele tem uma decupagem que se aproxima de uma decupagem de algo ficcional. E eu achei muito bem feito, achei excelente. Gostei demais do filme. Ele flui muito gostoso, né? Uma conversa. Tá aqui no roteiro que a gente fez, que aqui é pura ficção. É uma conversa das duas amigas que vai fluindo num ritmo bem próprio mesmo, bem de conversa. O que me agradou bastante. Parece ser talvez uma definição que é uma realidade ficcionalizada, não no sentido de não ser verdade, mas de ter um formato muito bem definido. E eu acho isso super interessante para um documentário, né? Apesar de ser algo já conhecido, é diferente, dá uma sensação boa de assistir. É porque a gente tem muito costume de assistir documentário, que é aquela coisa padrão. Não que isso queira dizer que é pior ou melhor, mas a gente tem uma linguagem padrão muito associada ao jornalismo, inclusive, né, e que acabou criando essa ideia de que o documentário tem que ser algo verdadeiro, tem que tratar sobre algo que é algo real e verdadeiro, né, e isso não existe. O documentário, a história dele já nasceu, inclusive, com reencenações e coisas forçadas, tipo, não, vai lá e faz de novo, vai lá e agora faz desse jeito. A gente pega lá atrás, o Nanook, enfim, que é o exemplo clássico, né, então é que a gente tem esse padrão mesmo, né, inclusive, acho que por conta de vários serviços de streaming que a gente tem hoje, a Netflix principalmente, que trazem documentários que têm essa linguagem muito padronizada, acaba se tornando um problema que a gente acaba, às vezes, viciando um pouco o olhar mesmo, né? E até de ser imparcial também, né? Essa ideia do documentário ser isso, mostrar uma verdade imparcial. Existem documentários de várias formas. Em Kevin, as personagens dividem temas que são universais, temas que são internos e muito importantes de serem discutidos, como a maternidade, papéis sociais de gênero, racismo e chegando até na morte. O filme também aborda com muita força, e é óbvio porque a gente tem a Joana viajando para Uganda, duas mulheres que são amigas e que são de culturas diferentes, então ele esbarra em relações interculturais e sempre tendo muito respeito, sem exotizar nada, sem ir para um outro país, um país africano, e apontar diferenças. Foi tudo feito com muito cuidado. A intenção do filme era mostrar duas amigas conversando como se fosse uma conversa de cozinha, uma conversa muito íntima. Então acaba que um filme com uma história tão séria tem os seus pontos de leveza também, de conversa, de uma conversa fraternal, de uma conversa com piada, com uma conversa normal de duas pessoas. Eu fiquei com a sensação de que eu poderia assistir esse filme durante muitas e muitas horas. E se você também ficou com essa sensação, eu sugiro que você assista ao bate-papo que teve no canal da Universo Produção, em que pessoas da equipe contam como foi esse processo para ter mais um gostinho de Kevin. São 20 anos de amizade e só de produção do filme são 8 anos, desde a concepção dele, né? Lá quando ele nasceu, até agora que a gente tá vendo na Mostra Aurora, em 2021, tem 8 anos de diferença, imagina. São 8 anos em que esse processo foi amadurecendo, né? Foi maturando ali todas essas conversas. O filme mudou muito ao longo do tempo, obviamente. Só que tem uma coisa triste também, né? Demorou porque era um filme difícil de ser financiado. A própria Joana conta que, além de ser um filme caro, porque precisava levar uma
equipe para Uganda, tinha todas as suas particularidades, também era um filme que não interessava. Ela contou que foi num laboratório de roteiro e o filme foi massacrado, e ela chegou a escutar de uma pessoa que ninguém ia ter interesse numa amizade entre duas mulheres, a não ser que tivesse sexo. Não tem nem sexo, quem vai querer ver uma história de duas mulheres que são amigas? E ainda tem uma questão muito interessante, que é um filme que tá passando na Mostra Aurora, que tá em Tiradentes. Se a gente for ver os filmes que a gente pegou para analisar aqui, eles contam histórias em que essa mesma pessoa iria falar assim, ninguém quer ver isso, ninguém tá interessado nisso, né? Tipo, se a gente pegar um padrão dos filmes que a gente tá fazendo vídeo aqui, são essas histórias que não eram contadas. O Voltei mesmo daria quase na mesma. Mulher Oceano. Quem quer ver duas mulheres ligadas pelo oceano? Tipo, essa galera... A Joana Oliveira tem uma trajetória por trás das câmeras, como a gente viu no filme também, ela é professora de cinema e ela compartilhou nesse bate-papo como foi difícil, como foi um processo desafiador ela aparecer na frente das câmeras. E a gente fica imaginando isso mesmo, né? Como ela se abriu, como ela abriu coisas muito íntimas da vida dela e com uma naturalidade que é impressionante. Tanto que eu tava achando que era ficção o filme. E ela conta mais esse processo. Vou fazer propaganda de novo do bate-papo aqui, porque é muito interessante a naturalidade que essas duas mulheres conseguiram, sem ser atrizes, sendo elas mesmas. E era um processo em que às vezes tinha que regravar. É o que a gente tá falando do documentário, que tem alguns pontos de ficção, né? Às vezes elas estavam tendo uma conversa fora da câmera, depois essa conversa ia para ser registrada, então elas conseguiram uma naturalidade que é sensacional. E acabou. Kevin, acho que foi um dos melhores que a gente viu da Mostra Aurora até o momento. A gente perdeu os dois primeiros, né? Eu acho que começou no sábado e a gente não viu. Então a gente perdeu a Sucena e o Oráculo, se eu não me engano. Mas até agora a gente tem conseguido acompanhar a Mostra Aurora, foi o melhor, foi o que eu mais gostei até o momento. Eu curti muito, é uma celebração da amizade, é tão lindo isso, pensar numa amizade de 20 anos, em que duas mulheres se encontram e é como se elas tivessem se visto ontem, assim, continua aquela intimidade. É lindo demais, vou fazer propaganda até desse filme. Se você está acompanhando a Mostra Tiradentes, a gente tem uma playlist aqui com as nossas impressões de outros filmes. Vamos conversar. É isso aí, e até o próximo vídeo. E viva o cinema nacional sempre. Tchau!